Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, bem-vindos a mais um Café com Tri. Como é que tá todo mundo hoje aí? Hoje estou eu e Wagner Espadoto e Érica Magrice tá meio, vai participar, não vai? Se der, ela entra, se não der, fará falta. E aí, pessoal, como vocês estão? Você sabe o que acontece, Betones? A Érica, ela tem uma função dentro do emprego dela, que é fazer algumas análises, algumas questões de, ainda mais agora que tá chegando o Ironman, ela tá enlouquecida, né? Então ela não tem tempo mais pra nós. Aliás, nem pra mim ela tá tendo tempo. Então eu já acostumei, né? Então eu vou falar por ela, tá super bem, trabalhando direitinho. Obrigada, viu? Não, eu queria dizer, a minha função é ser onipresente, né? É isso que acontece, eu tenho que fazer tudo, de tudo, de todos, o tempo todo. Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Obrigada de perguntar, Betones. Eu queria falar que eu tô treinando, tá? Pra quem queria saber, eu tô treinando. Pra quem torce contra. Pra quem torce contra aí, os inimigos. Bom, vamos lá. Ô, Betão, Oi. deixa eu te falar uma coisa, cara. Você sabe que sem a Érica, até o Café com Tri não ia funcionar direito, você sabe, né? Não, acho que não. Então, quando você pode ver, hoje vai ficar praticamente um dueto, né? Por enquanto, depois vai entrar aí o nosso convidado. Mas o Gordinho sumiu, né? O Gordinho já tá de férias. O que aconteceu? Vai emendar esse restinho de ano? O que houve? Até julho, vai emendar até julho. Puta que eu pariu, viu, meu? O cara não aparece mais em nada, não entrega nada, não faz nada, não providencia o nosso estúdio. Olha, deixa eu falar. E aí? E hoje, tem café amargo, tem café doce? Como é que estamos aí, Vagnão? Ah, tem que ter, né, Betão? Tem que ter. Eu acho que o café doce... Eu acabei de receber uma informação aqui sobre uma taxa que a Federação de Santa Catarina está cobrando dos triatletas que vão competir agora. Como é que é? Um day pass, né? É um day pass, né? Para eles competirem. Acho isso sensacional. Isso é a valorização da federação, do trabalho que eles realizam no estado. A Federação de Santa Catarina é uma das melhores federações que nós temos. Olha só que louco isso, no triatlo. Então eu super apoio, eu acho que o triatleta tem que pagar de gosto isso, porque vai incentivar muito o nosso esporte. Não, tá, eu concordo. Faço minhas as suas palavras. Faço suas as minhas, né? É isso que eu quis dizer, tá bom. Ô, Betones, me fala uma coisa, você tem algum café docinho aí pra nós, com adoçantes? Cara, amargo olha, sempre tem, né? Eu tô naquela faixa entre o doce e o amargo, contando os dias aqui, né? Esperando chegar o 29 de maio aqui. Tô aqui, tomando café no frio, esperando chegar. Às vezes fica doce, às vezes fica amargo, dependendo de como você tá no dia. Vai dar tudo certo. Para aqueles que não sabem, hein, vamos comentar para os ouvintes, para aqueles que não sabem, Beto Nitrini, senhor Beto Nitrini. Betão Nitrini, nesse momento, já largou, né? Mas já ainda acabou. Não largou, porque estamos aqui, porra, não consigo fazer essa visualização lá na frente ainda, Betonês. Vamos por nós. Você tá nervoso, Betão? Conta pra nós. Não tô não, Wagner. Já pensei muito, né? A gente sempre falou... Cara, estamos atrasando aqui o nosso convidado, jogando conversa fora. A gente sempre falou, né? Desde o primeiro treino lá em janeiro, eu sempre falei pra você que todo treino que eu fiz visualizando onde eu tava na prova. Eu sempre falei isso pra você, não falei? Você falava, eu falava, mas Betão, como é que foi? Eu falei, Vagnão, pensei esse ritmo, naquele momento, eu já visualizei a prova inteirinha. Porque eu já fiz, né? Então, já conheço o percurso. Então, cara, tinha treino longo de bike, cara, eu já imaginava onde eu tava lá no aeroporto, começava a bater o vento ali na ciclovia, eu falava, nossa, lá no túnel, bate um vento, puta, se bater. Então, eu tô bem, assim, sabe, bem tranquilo, assim, já pensei muito, já analisei muito, já fiz muita prova, muitas vezes na minha cabeça a prova já, então, vamos ver. E aí, o que nós teremos que ter no dia da prova, Betão? Como diz Marcos Faria, um abraço pra ele, que me mandou a mensagem e falou pra mim, Betão, você tem 9h30 no Ironman a hora que você quiser. Você só não tem bril para fazer. Bril! Então já colei na minha bicicleta, você não tem bril para fazer. E vou escrever no braço, em homenagem a Marcos Faria, para fazer. Não quero fazer 9h30, mas fazer o melhor possível. Você vai ter surpresas durante a competição. E eu vou dizer mais. Mandem aqui, pessoal. Marquem lá no nosso Instagram, né? Bril Betão, hashtag Bril Betão, vamos bombar agora, dar uma força pro Betones aí e vamos que vamos. Betão, nosso café amargo, hoje no meu café amargo, eu acho que eu falaria um pouco das pessoas que ficam julgando as outras quando as outras pessoas fazem tempos sensacionais nas provas
e sem a menor base, sem o menor conhecimento, falam que essas pessoas estão dopadas ou usaram de alguma substância, ou enfim. Eu acho que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, enquanto qualquer pessoa não for pega com o tempo extraordinário, nós temos mais aqui aplaudir e falar, sensacional, como eu faço para ter esta performance, vamos treinar. É isso aí. Vamos lá. Bom, Eliud Kipchoge, Brigid Kosgei, Jocelyn Jepkosgei, Geoffrey Calvomor. Nossa, os nomes são difíceis, né? Calvomor. Alguns nomes que são difíceis. Camoro! Tá vendo? Tem um cara experiente pra falar, né, meu? O cara é amigo dos caras. Alguns nomes são difíceis de pronunciar, né? Mas que são conhecidos para todo mundo que acompanha aí o mundo da corrida. Todos são corredores profissionais, todos quenianos, e ao longo das últimas décadas, os maratonistas quenianos foram capazes de alcançar tantos feitos maratonísticos que diversas organizações já buscaram estudar o porquê dessa dominância queniana no mundo das corridas longas. Nosso convidado de hoje foi até a fonte na região do Quênia que mais produz corredores de alto nível e está aqui hoje para falar com a gente um pouquinho o que ele pôde observar durante todo esse tempo e todas as experiências que ele já teve lá. Ademir Paulino é treinador e atleta, diretor técnico da assessoria que leva o seu nome e hoje treina 460 alunos. É formado em educação física, pós-graduado em natação e esportes aquáticos e triatlo. Como atleta, já foi campeão mundial de aquatlon em Beijing e vice-campeão em Edmonton. Atualmente é o único treinador brasileiro com parceria no Kenya Experience, meu parceiro de piscina, amigo de longa data, Ademir Paulino. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa, Betão. Legal, muito bom. Prazer estar aqui, Café com Tri. Já acompanhei vários episódios aí, já ouvi bastante você, Vagnão, a Érica, o Sérgio. Então, é um prazer poder estar aqui e trocar essas informações aí com vocês. Betones, ainda bem que você falou que ele é parceiro de piscina e não parceiro de pace, né? De natação, efetivamente, né, Betão? Porque o cara... Exato. O cara é uma figura na natação, né? Estranhamente, o cara nada que nem um capeta, essa desgraça aí. Nunca vi isso. Tá que eu pariu. Olha. Você sabe que foi um esporte que entrou depois, cara, né, eu comecei... Eu sou corredor, né? Eu venho da corrida e a natação entrou depois. E, cara, a galera na piscina, quando eu comecei a nadar, ninguém acreditava que eu ia aprender a nadar. Cara, eu vou te falar que eu fui insistente, entendeu? Não foi talento, foi horas de piscina. Aí, Betão, você tem jeito, tá vendo? Tem jeito. Vamos lá, tá ainda toda essa confiança ainda. Bom, vamos começar do começo aqui, Ademir. Você teve lá, né, em Iten, né, no Quênia, e queria que você falasse um pouquinho pra gente como que é essa região, da onde surgem esses atletas, né, e o que ela tem de diferente das outras regiões do Quênia, da África. A gente tem outros corredores bons também na Etiópia, né, Eritreia, já apareceu alguma coisa, alguns também, mas o grosso mesmo é de Iten, no Quênia, né? Então, o que essa região tem de diferente? É um lugar totalmente diferente no planeta, né? Então tem várias coisas aí que influencia esses corredores serem tão bons, né? Então, quando a gente fala de hegemonia, se a gente pegar qualquer esporte, é difícil a gente ter uma hegemonia tão grande, né? A corrida é um esporte, hoje, que a gente vê alguns países crescendo, Japão, né? Mas igual os africanos, cara, é algo muito diferente. Então, a grande maioria dos atletas saem daquela região. E o que é mais maluco de tudo, que é uma cidade pequena, no alto da montanha, com 20 mil pessoas, e que todos esses corredores que a gente vê, né, os quenianos, eles saem daquela região, que é a cidade, como você disse, de Iten. E uma coisa que é importante falar é que esses corredores, eles vêm de uma só tribo. No Quênia, a gente tem 40 tribos. E os corredores, eles são da tribo dos Kalendis. Então, quando você chega no Quênia, aonde você estiver, você fala que é corredor, eles sabem que os corredores estão naquela região. Então, você imagina,
cara, né? Como que pode sair tantos bons corredores de uma cidade de 20 mil pessoas? É uma loucura. Então, algumas coisas aconteceram, né? Tem uma questão cultural de o esporte ter crescido e pela região ser muito, muito pobre, né? Uma pobreza nível África. Os caras lá, quando eles nascem ali, né? A oportunidade, não tem essa coisa de escolher o que você vai ser. Ou você vai plantar, ou você vai ser um plantador ali, né? Ou você vai correr. Não tem o que fazer. Então, a falta de opção, sem dúvida, é uma das forças dos caras. O que os caras têm a fazer? A correr. Então, a gente vê a quantidade de corredor. Manja, a gente estava falando aí do Ironman. Sabe quando a gente está ali antes do Ironman? Aquela semana pré-Ironman que a gente chega lá, que a gente chega em Florianópolis e tá ali, né, na cidade, e você olha para um lado, tem a galera indo nadar, você olha para o outro, os caras estão pedalando, né, aquela atmosfera, todo mundo fazendo esporte. Lá é com a corrida. Então, o horário que você tiver, você vai ver alguém correndo. Né? A galera sai para correr. Eu sei que vocês fizeram um episódio aí com a Nutri falando sobre correr em jejum, e isso é uma prática comum dos caras. Então, os caras, todo mundo sai para correr de manhã, às 6 da manhã, e aí aqueles grandes grupos, gigantescos grupos, né, de 60, 70, 80, que também acaba sendo uma das forças dos caras. Então é uma cidade muito diferenciada, com essa questão da tribo, né, de ter a tribo dos calendis, e os caras conseguirem ter um mental muito forte. O poder mental desses caras é absurdo, e isso tem relação também com a forma que a cultura dessa tribo os criam. Então os caras são criados desde muito cedo, fazendo as coisas sozinho, sabe? Indo para a escola sozinho, tendo alguns ritos de passagem que a gente que está dentro de uma cidade ou a gente, né, em outros lugares é muito difícil a gente ter. Então, quando a gente compara os caras, uma criança lá, uma criança em qualquer outro lugar do mundo, a gente já consegue ver essas diferenças, cara. Então, tem tudo isso que é muito louco dessa cidade. Eu queria saber uma coisa que é muito interessante, né? Tem diversos aspectos que os caras utilizam, mas você pode ver que a gente está falando de corredores de altíssimo nível, né? Então, tem algumas considerações que são sempre importantes nós falarmos. E é sempre muito interessante a gente pensar também em fisiologia, para quando a gente fala assim, poxa, esses caras treinam em jejum. Então, a primeira pergunta é, eles fazem todos os treinos em jejum? Será que, qual tipo de rodagem que esses caras fazem? O que significa correr 15 quilômetros para esses caras? Quanto tempo isso dura? Então, isso em limiar 1, tá? Ou Z0, né? E quão leve é essa rodagem? Então, assim, evidente que se o cara faz um jantar à noite, um bom jantar, né? Rico em carboidratos, no outro dia de manhã ele vai correr 6 horas da manhã, 15K, para um cara desse que vai correr em 48 minutos, sabe assim? Tipo, cara, não precisa, né? Agora, se eu falar pro meu pangarezinho aqui na esquina, olha, corre 15K em jejum, o cara cai duro, né? Tem um AVC ali, Betão. Então, essas coisas são importantes dizer. Acho que acostuma, tem que ser tudo avaliado, né? Assim, mas... Eu quero saber como ele chegou lá, Betão. Por que você foi lá? O que você quis trazer de lá? Qual é a importância? Porque uma coisa é a experiência. Poxa, eu quero levar os meus alunos para lá, para conhecer isso. Outra coisa é, eu quero trazer o método, o formato, o que esses caras fazem lá, aqui. Qual que é a tua ideia, Ademir? Até porque a primeira vez que você foi sozinho, né, Ademir? Sim. Boa, Wagner. Eu acho que tem vários pontos aí que a gente pode falar, e aí, qualquer momento que vocês quiserem me parar, pode falar, né? Com relação ao jejum, rola uma adaptação também, né, cara? Você faz uma vez, faz duas, faz 10, seu corpo acaba se adaptando. Tem uma outra questão que é importante lá, que aí a gente poderia entrar, depois a gente pode falar mais disso, que é, basicamente, a alimentação dos caras é carboidrato. Então, eu perguntei para 30 corredores, desde a primeira vez que eu vou lá. Os caras têm a mesma resposta. Eu perguntei, você come carne? Daí os caras, não, a carne deixa lento.
Então, eu perguntei para 1, perguntei para 10, perguntei para 30, eu falei, caralho, os caras combinaram a mesma resposta. Todos eles falaram a mesma coisa. Então, a proteína dos caras vem dos vegetais escuros, né, que tem da estação, porque é uma região, e isso é importante falar, é uma região que a galera não tem oferta de comida como a gente tem aqui. Então, é subsistência, cara. É o que você planta, Wagner planta batata, Betão planta milho, eu tenho a vaca, tenho a galinha, a gente começa a trocar. Você me dá o milho, eu tenho um pouco de batata, a gente dá... Então é isso, cara. Então é isso. Então, basicamente, a alimentação dos caras é carboidrato. À noite, os caras comem carboidrato, sei lá, 8, 9 horas da noite, vai. E aí o treino, como você disse, Wagner, às 6 da manhã é o treino dos caras no dia seguinte. E olha que coisa interessante, né? Isso que você falou. Os caras correm... basicamente, o treino dos caras é um dia fraco, moderado, fraco, um dia muito forte. Fraco, moderado, forte. Fraco, forte. Então, vai variando, né? Um dia fraco, os estímulos, com estímulos diferentes. Nos 2 dias da semana, terças e quintas, terça é o dia da pista, quinta é o dia do fartlek, os caras treinam às 9 da manhã. E aí, eu falei, os caras treinam às 9 da manhã, eles treinam em jejum, a grande maioria não treina em jejum no dia da intensidade. Então, você vê como dentro do esquema dos caras, que é um treino basicamente geral para todo mundo, como dentro do esquema dos caras faz todo sentido. Os caras no treino mais leve, eles correm mais leve, né? Sem comer. No treino mais intenso, de terças e quintas, às terças e quintas, os caras correm mais tarde para conseguir comer antes. Vou só fazer um adendo aqui. Betão, então o que significa? Ó, os caras nos treinos, nas rodagens, que são mais leves, a ideia é não colocam carboidrato. Nesse formato, eu chamo, de certa forma, eu precipito ali o meu metabolismo de gordura, ou seja, eu desloco aquela curva que a gente vive falando, certo? Então eu preciso melhorar ali meu fat max, aquelas questões que os caras devem ser extremamente adaptados a isso, enfim, não sei nem se tem mais curva desses caras. E aí no dia de treino de qualidade, que é a pista, o que esses caras fazem? Eles sabem que eles vão fazer força, que eles vão ficar em limiar ou acima de limiar, glicogênio pra dentro, né? Carboidrato pra dentro. Então olha que interessante, os caras, assim, olha que louco, é ciência. Se você pegar bem, é totalmente explicável isso, né? Exatamente. Cara, eu falo pros caras, os caras da Teta, eu fico conversando com o Rafa, com o Bruno, com o Giba, com o Jonatas lá no nosso grupo, e os caras veem que eu não sou CDF só nos treinos, né? Que eu sou puta de um CD mesmo, desde a época do cursinho, né? Que eu fiz uns estudos aqui, né, de metabolismo de jejum, de carboidrato, de low carb, e testei tudo em mim. Na pandemia eu fiz todas essas loucuras aí, né? E aí, tava vendo o Dan Plius, que é um cara super estudioso do assunto e que foi recordista amador em Kona lá em 2018, acho que 8,24. Agora tá treinando o Javier Gomes e tal. Ele fala muito isso, né? Que nos treinos leves e tal, ele também usa o jejum e tal, nos treinos. Só que, na prova, no Iron, ele mesmo tem um esquema dele, que ele começa a subir o carboidrato 5 a 10 dias antes da prova, ele começa a aumentar o consumo de carboidrato para poder, durante a prova, consumir carboidrato. E aí o corpo, com o carboidrato e o Fat Max aumentado, consegue gerar muito mais energia, né? E aí ele fala até dos quenianos. Por que os quenianos fazem a maratona e tomam só um isotônico no meio da prova, né? Ou toma um gel no meio da prova? Porque o cara faz em 2 horas. Se a gente tem 2.500 calorias de glicogênio hepático lá pra queimar, esse cara, 2.500, pra ele tá ótimo, porque o cara pesa 50 quilos. E ele vai correr a 2, né? Não é só hepático, Betão. Quando a gente tem 2.500 calorias, é muscular, sanguíneo e hepático. Então, esse cara, essas 2.500 calorias são mais que suficientes para ele fazer 2 horas de esforço, né? Agora a gente, né, que vai correr aí em 3 horas e meia, aí precisa comer, não tem jeito. Mas vamos voltar pro Quênia, senão a gente fica aqui divagando. Mesmo sem comer, vou precisar comer. Mesmo sem correr, vou precisar comer, viu, Betão? Essa é a conclusão que eu chego. Vamos lá, continua, Ademir. Vambora. E aí, né, sobre o objetivo, né, que o Wagner comentou, qual que é o objetivo? Né, cara, a primeira vez eu fui pra lá e eu fui com uma busca de tipo, cara, eu quero viver com esses caras, eu sempre fui muito inspirado pelos caras, então, desde os anos 90, Cheroyo vindo pra cá ganhando as provas, Poltergar,
né, aqueles caras. Então, os caras sempre me inspiraram, sempre foi um negócio, né, cara, o que os quenianos estão fazendo? Os quenianos correm de fone? Não, então, não vamos correr de fone. Sabe, era quase um exemplo para nós do que era um atleta profissional. E aí, cara, em 2017 eu fiquei sabendo que os caras tinham um camp lá para atletas irem ficar lá e passar e vivenciar essa rotina dos caras, e é uma imersão. Esse Ken Experience é uma imersão. Então a gente tem contato com os atletas, a gente tem palestra com o treinador, a gente tem contato com os melhores atletas, a gente vai na casa, no camp dos caras, a gente acompanha esses treinos, né? Vai de moto para ver os caras, vai na pista, enfim. Então, é uma série de coisas. E quando eu cheguei lá, cara, a primeira vez, além dessa questão do esporte, o que eu vi e o que, assim, me transformou foi que os caras, essas contradições, os caras são extremamente pobres e, ao mesmo tempo, a gente não tem estrutura, né? Quando fala de estrutura, eu sempre briguei com isso, falava pros caras aqui, porra, a gente não tem estrutura, é foda, não tem pista, não tem o quê. Quando chega lá, os caras não tem nada. E os caras conseguiram, mesmo com toda essa dificuldade, transformar essa dificuldade em algo positivo. Então, foi uma puta escola, né? Estar ao lado dos caras foi uma puta escola. Porque os caras, ao mesmo tempo que eles não têm a facilidade de ter um GPS, de ter um tênis XPTO, então, quando você troca ideia com qualquer cara, é muito louco, Wagner, você troca ideia com qualquer atleta dos caras ali, o cara sabe o porquê que ele precisa correr fraco, ele sabe por que ele tem que fazer forte, ele sabe que se ele perder uma semana de treino, vai zoar. Então, se ele não tá se sentindo tão bem, ele tem essa leitura. Então, o cara não tá se sentindo tão bem, ao invés de ele ir pra pista, ele vai fazer uma rodagem sozinho, leve. Então, os caras têm uma coisa que talvez por não ter treinador, não ter médico, não ter físio, não ter nutri, entendeu? O cara acabou se tornando, ele precisa ser um especialista de si mesmo. E aí, por outro lado, que a gente vê os caras extremamente humildes, os caras torcem por você. Então, quando eu chegava lá, pô, você é brasileiro, pô, o Daniel, que legal, o Daniel fez 2:04, esse cara é maravilhoso, não sei. Então, você vê que os caras têm uma pegada que é totalmente diferente quando a gente traz pro amador, né? O amador é cada um por si, a gente falando aqui, né? É cada um por si, é o que você falou aí do café amargo, entendeu? É isso, se tá fazendo isso é porque tá fazendo alguma coisa errada. Não tá trabalhando, né? O cara também não trabalha, não faz porra nenhuma. Os caras, todo um torcendo pelo outro, entendeu? Então, essa força do grupo ajuda todo mundo. Então, quando eu saí de lá, eu falei, eu preciso trazer outras pessoas pra cá pra sentirem isso, pra aprender isso também. Porque é difícil a gente ficar falando, né, Wagner? Você fica falando, você não consegue muito, né? Então, fala, olha aí, ó os caras, ó, aquele ali é o melhor do mundo. A gente tava na pista, Wagner, imagina, eu coloquei 15 atletas na pista, que as meninas estavam fazendo tiro para 5:30 e tinha o recordista mundial da meia maratona fazendo tiro de 1.000 na mesma pista. Os caras, o treinador do cara não chegou, Ademir, porra, tira essas meninas daqui, sabe? Não faz nem sentido, né? Tá todo mundo cultura, correndo. cara. Exatamente, é uma cultura que formou que os caras são totalmente diferenciados. Você não vê um atleta desse estrelinha, cara. Os caras não são estrelas. Você chega ali do lado, se conversa, tira uma foto. Então, tem muito para ensinar. É uma aula estar ao lado dos caras. Então, a conexão foi aumentando. Pô, legal isso, porque muitas vezes eu penso nesses camps, né, cara? E aí eu falo assim, poxa, o que eu posso trazer em um camp em termos de experiência? Eu acho que é uma vertente. Mas o que eu posso trazer, agregar de forma fisiológica para o meu atleta, que é outra vertente, né? E eu acho que às vezes eu consigo combinar algumas coisas, às vezes não. E tudo bem se eu só conseguir ter uma experiência cultural, uma experiência de conhecimento em que abra a minha mente para algumas questões que eu não vivo, não convivo e não sei como é que é. Então é o que você falou, muitas vezes só o fato de trazer um pouquinho essa lição de humildade já ajuda muito, né, cara? Já ajuda muito. E tem uma característica que é assim, né, cara? Os caras a gente sabe que
que eles não são, eles são pobres, né? E uma forma de ascensão ou é o exército ou é a questão da corrida, e os caras vão optar por isso, né? Não tem como, e todo mundo corre, porque é a única forma de ascensão dessa população. Quando você vê as características dos caras, Betones, em termos de VO2, limiar, economia de corrida, membros inferiores, tipo de fibra muscular e altitude desde pequeno, ou seja, eles estão expostos à altitude desde pequeno, porque 2.400 já é altitude, baixa altitude, mas porra, sensacional, os caras têm tudo pra voar, então é uma região realmente extremamente privilegiada, e eu acho que essa experiência deve ser bem bacana, cara, bem bacana. Betão, vamos pro Quênia, Betão? Vamos lá. Eu acho muito legal conhecer. Não é Disney não, hein, Betão? Cara, você sabe que eu tava comentando, o Felipe, outro dia, meu filho, ele me perguntou no carro assim, né? A gente tava voltando, ele falou, pai, quem que inventou o dinheiro? Por que existe, né? Aí eu tava explicando, fiquei explicando pra ele, né, as coisas, como era e tal. E aí eu falei do Ademir, porque eu tinha escutado a entrevista do Ademir no Estema, lá com o Fábio e com o Thiago. E aí eu falei pra ele, você sabe que o Ademir, meu amigo, ele foi pra uma cidade no Quênia que não tem dinheiro. E aí, aquilo que eu te falei, as pessoas trocam as coisas, né? Então, eu acho legal até a gente ir pra um lugar desse, assim, se puder levar as crianças, até eu acho que eles não vão ter muito o que fazer, vão correr o dia inteiro, pra eles tá ótimo também, né? Mas, cara, pra gente poder vivenciar um momento, assim, também, de um negócio simples, né, cara? Claro que, pô, você pode ter muito conforto, é bom, né? Ninguém vai falar, eu queria viver assim e tal. Não, acho que não. Mas que a gente às vezes tem muito mais do que a gente precisa, né? Então acho que isso que é uma coisa também legal da gente aproveitar num momento como esse que o Ademir falou. E aí, Ademir, que eu queria te perguntar é o seguinte, como que um menino, porque a gente fala, né, os quenianos correm muito porque eles correm pra escola, né? Você sabe que hoje em dia já não é mais tanto assim, né? Que eles já não têm essa necessidade, já tem mais outras formas de ir pra escola e tal. Como é que um atleta chega? Como é que chega um menino aí, sei lá, de seus 15, 16 anos e vai começar a correr com esses caras aí? Como que é? Existe uma categoria de base no item? É muito louco essa questão da formação, né? Então, você imagina, né, cara? Os caras têm essa característica física. Os caras são extremamente magros, como o Wagner disse, os caras são longilíneos. Não existe atleta com mais de 60 quilos. Tem um atleta que, inclusive, correu comigo algumas vezes, ele foi o meu pacer lá, né? A gente contrata alguns pacers para treinar com a gente. O cara, sei lá, em 1,89 ele tinha 59 quilos, cara. Você tava gordinho lá, Ademir, você tava gordinho lá. Eu vi você nas fotos, achei que você tava meio gordinho. Exatamente. Então, cara, tem essa característica física. Os caras de calça legging, a calça legging fica folgada. Então, é uma característica física que favorece muito a corrida, né? Esse peso baixo. E aí, já foi formado a cultura. Então, assim, a região não é tão grande. A gente está falando de um raio de 20, 25 quilômetros, estão todos os corredores. Então, num determinado ponto, tem um determinado grupo que não necessariamente tem treinador, e esses caras saem para correr juntos 4 vezes por semana. Então, segundas, quartas, sextas e sábados, os caras saem para correr às 6 horas da manhã. E aí, imagina, um moleque de 15, 16 anos, ele começa a entrar nesses grupos locais. Então, é o grupo que tem mais próximo da sua casa. E aí, você começa a entrar nesse grupo, e aí, segunda, você faz o treino com os caras, terça-feira vai todo mundo para a pista, e os caras têm basicamente 2 treinos na pista. Eles têm o 20 de 400 e tem o 10 de 1000. São basicamente esses 2 treinos que os caras fazem. E aí, uma outra questão que entra a parte que os caras trouxeram da tribo para dentro do esporte. Às quintas-feiras, a primeira quinta-feira que eu estive lá, né, da minha viagem, o Wilson Kipsang, na época era o recordista mundial da maratona. Ele saiu no treino, né? Tinham, sei lá, 500 atletas para fazer o fartlek. Esse primeiro treino era 3 minutos forte para 1 minuto fraco. E tava lá o Wilson Kipsang, e nesse treino pode entrar qualquer um. Então você imagina, o moleque que começou, ele pode estar junto do recordista mundial no mesmo treino. Isso é legal. E a cabeça dos caras, o que é muito louco, que a cabeça dos caras é o seguinte: eu não vou fazer os 20 quilômetros para, né, a volta dá 20 quilômetros do fartlek.
Eu não vou fazer os 20 quilômetros pro meu ritmo que eu sei que é 3,50 por quilômetro. Não, eu vou correr com os primeiros até onde eu aguentar. Então, eu fui de moto, né? Aí eu percebi que o pelotão ia diminuindo. Não que o pelotão ia... os caras iam... Morto! Então, tava fácil o ritmo. Não, o pelotão ia diminuindo mesmo, né? E aí, em um determinado momento, o cara da moto errou e os caras entraram uma direita, a gente voltou no fundo do pelotão. E aí eu percebia que os caras iam parando mesmo, né? E depois eu perguntei pro cara, falei, por que os caras param, né? Falou, o cara foi até onde ele aguentou. Então, não é que o cara vai fazer o treino todo, ele vai com o primeiro colocado até a hora que ele aguenta. Quando ele não aguentou, hoje ele correu 9, na semana seguinte ele quer correr 10, na outra semana ele quer correr 15. Você sabe qual é o nome desse treino aí, Ademir? Resta um, né, velho? É o resta um. Que quando a gente pensa numa, né, Wagner? Quando a gente pensa numa maratona, os caras já... Aquilo que os caras fazem numa maratona, nas grandes maratonas, é o dia a dia dos caras. 21 correndo no ritmo pra entender a prova, vai sobrar ali uns 8 carros, vamos começar a quebrar os caras. É assim que funciona. Isso, é exatamente. assim, vai abrindo a fileira, depois do 21, 20, 26. Isso. Então, é aquele sobe e desce, pedra pra caramba, 2.400 de altitude. Cara, nessa cultura, puxando todo mundo pra cima. Então, cara, é muito fácil um moleque entrar lá, é muito mais fácil um moleque correr lá do que aqui no Brasil, entendeu? Porque aqui ele vai ter que achar não sei quem, vai ter que achar um treinador, vai ter que... Entendeu? Lá não. Já tá feita a cultura, é só seguir. É muito mais orgânico, Betoni. Já tá tudo centralizado num ponto, né? Então fica mais... E o que você acha, Ademir? O que a gente consegue dessa cultura, desse tipo de treino, vamos chamar dessa metodologia, não sei se eu consigo falar isso só de alguns treinos, mas desse processo, o que você acha que a gente consegue trazer para cá? Ou o que você trouxe para sua assessoria que você acha interessante, que pode dar resultado? Você sabe que eu fui no camp, olha que interessante, cara. Eu fui no local de treino do Ronex Kipruto. O cara tem 26,44 nos 10 mil. 10 mil não, desculpa, 10 quilômetros. Ele é o recordista. É na rua. Isso, na rua. Ele é o recordista, atual recordista, tá? Dos 10K. E aí, eu conversando com o treinador dele, um cara... Não, e aí, Ian, tudo bem? Tudo, né? O cara de atleta. Eu falei, Ian, você não corre? Não, eu faço minhas corridinhas. Quanto que você corre os 10? Eu tenho 29 e tal, não sei o quê. Então, tipo, né? O nível é tão alto que o cara falou, não, eu faço minhas corridinhas, o cara tem 29. Mas o que eu ia falar é o seguinte... quando a gente chegou lá, eu falei, cadê os caras? Ele falou, não, os caras foram para uma competição na Alemanha e tal. E aí, ele me mostrou a academia dos caras, Wagner. O que era a academia dos caras? Manja um campinho de criança, tipo 10 metros, 8 metros no máximo, de terra no chão. E esse campinho, ele era, mais ou menos... um pouco mais alto, 1 metro mais alto que o chão, e os caras fizeram uma escadinha para chegar nesse campinho. Daí eu falei, o que você faz aqui, Ian? Daí ele falou, eu faço um trabalho de fortalecimento aqui na escada. Então, ele mostrou ali que ele ficava subindo, descendo, e o campinho, né, aquele espaço, nada mais para os caras colocarem um colchonete no chão, uma toalha no chão, e fazer os exercícios de core, que eu fiz com esse treinador alguns dias antes, né? Ele falou, sabe aqueles exercícios? Eu falei, sei. Então, aqueles exercícios que a gente faz aqui. Então, você fala, cara, o cara é recordista mundial dos 10 quilômetros. O cara não tem acesso à academia. O cara tem aquele espaço como um espaço que ele faz exercícios utilizando o peso corporal, né? Então, quando a gente fala de um esporte como a corrida, a gente é fácil a gente entender que, cara, é importante esse trabalho de fortalecimento, esse trabalho no fora da pista. E esse trabalho é uma das coisas que eu consegui trazer para cá, que eu como treinador, né, eu nunca gostei da musculação mesmo, do trabalho de força dentro da musculação para o corredor.
E aí, quando eu vejo uma comunidade inteira treinando basicamente com peso corporal, e aí não se enganem, tá? Os exercícios são foda. Eu fiz lá com os caras. O que, assim, Wagner, os caras não inventaram nada, mas pela falta de estrutura. Então é assim, só para dar um exemplo, os caras começam a fazer na prancha ali, 1 minuto de prancha frontal, aí 1 minuto de prancha lateral, 1 minuto de prancha lateral do outro lado, aí 1 minuto de prancha frontal movimentando a perna, tudo isso sequência, encadeado. Então, os exercícios, não tem nenhum exercício novo, mas a força que esses caras têm de ficar ali 5, 6 minutos fazendo exercícios, né, sequenciais, né, e o que eles fazem de exercício basicamente é o core e não vi os caras fazendo pliometria. Estabilização de quadril, né? É que assim, esse degrau que você falou da escada, isso é pliometria. Pliometria. Isso, o que os caras... exatamente. Eles fazem... os exercícios ali no degrau, tem essa parte de pliometria, tem os educativos também que trabalham, mas basicamente o fortalecimento dos caras, Wagner, é um colchonete. Uhum. Eu ia te perguntar dos educativos, né? Que a gente viu que você fez bastante educativo lá com eles também, né? Lá, tem gente que fala, mas não adianta fazer educativo, depois de velho não adianta fazer educativo, tem que fazer só quando é criança, depois já pega, ele não precisa fazer mais. Aí, sei lá, eu fico naquela, se os caras que ganham tudo estão fazendo, quem tá falando que não pode fazer, já ganhou o quê, né? Então, sei lá, eu acho meio difícil você questionar as coisas, sabe? Normalmente não ganharam nada, Beto. Eu acho meio assim, cara, eu vou dar palpite, vou falar pro cara, sei lá, eu joguei basquete quando era pequeno, vou chegar pro Stephen Curry e falar, eu acho que você podia melhorar um pouco o seu jump. Aí, o cara vai olhar pra mim e falar, você jogou aonde, meu? Então, tem muito isso também, né? Eu vi eles fazendo, vejo os caras fazendo. Cara, faço pouquíssimo. O Valtinho, quando eu tava aqui, colocava a gente pra fazer, né, Vagnão? Até na pandemia a gente fez alguns aí. O Valtinho é sensacional nessa parte, né? E o moleque veio do atletismo, então é... Aqueles educativos inocentes que você acordava sem andar no dia seguinte, né? Tranquilo. Você fala, não, isso é moleza. Isso aí tá tranquilo. No dia seguinte você tá com dor até no cabelo. É uma coisa interessante, Betano, que eu sempre falo... Ademir, é uma coisa que a gente tem que sempre observar é a seguinte, né? Quando a gente fala em treinamento resistido, né? Que é a musculação, educativo. Primeiro que educativo eu acho que deveria fazer parte naturalmente dos treinos, né? Como treino, como correr, né? Seja por uma questão de ativação, seja por uma questão de aquecimento, seja por qualquer questão, né? De melhora de coordenação, intramuscular, intermuscular, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas a musculação em si, eu tenho observado que atletas de altíssimo nível, como esse, apesar que vocês têm aí uma gama gigante, eles normalmente usam pouco o trabalho de musculação em sala de musculação. Eles utilizam de outros recursos, né? Porque eles precisam muito mais de força e potência, aí eu consigo realmente executar de uma outra forma. Agora, o meu ponto é, você indicaria, por exemplo, para aquela menina que corre a 5,30 por quilômetro, não fazer musculação nunca, só fazer esse tipo de trabalho? Você ainda vai nessa linha, não? Como é que é? Quer falar, Erika? Não, eu ia falar que não dá nem pra comparar, a vida dessas pessoas, elas cresceram fazendo o quê, assim, né? Correndo. Cresceu correndo, mas às vezes cresceu ajudando a família, não sei se lá tem agricultura, a plantar, a puxar milho, sei lá, qualquer tipo de, né, coisa que puxa da terra, arar a terra. É muito diferente do que a gente faz aqui, que ninguém se mexe, ninguém, assim, nas cidades grandes estamos falando, né? A gente corre e senta o dia inteiro. Senta o dia inteiro, exatamente. Então, assim, por mim, só por esse fator, já não dá pra comparar, assim. Não, é verdade, situações diferentes. Não. Vamos escutar o especialista agora. Especialista, por favor. E assim, a gente nem tá comparando, né? Eu acho que é legal a gente trazer essa história, mas você tem toda a razão, Érica. A gente, aqui, é o que o Wagner disse. Porra, a gente correu, sei lá, eu tenho os alunos aí que correm 2 horas, 2 horas e meia por semana, 3 horas, passa 50 horas sentados. Então, o que você tá fazendo mais, né? Você tá mais sentado do que em atividade. Então, não dá para comparar. Agora, a gente pensando no estilo de vida, e assim, eu até, Wagner, eu extrapolo, cara. O que os caras fazem, aquele tipo de treino
que os caras fazem lá para a gente conseguir trazer, mesmo para atletas profissionais, é outra vida, é outro mundo. Então, é uma característica muito específica daquele grupo, né? Quando a gente fala, né, tanto do educativo como fortalecimento, eu acho que dá até pra gente colocar na mesma resposta, cara. Eu acho que assim, quando a gente pega as pessoas aqui, né, qual que é a característica? O cara fez atividade física até uma determinada idade, muitas vezes ficou um tempão parado, né? Aí os caras começam a vir treinar com a gente 28, 29, 30, 35 anos. O cara passou basicamente 10, 8 anos sem fazer nada, né? E aí o cara começa a fazer atividade. E esse cara, ele precisa sim de um fortalecimento. Ele precisa entrar na sala de musculação. Ele precisa fazer os educativos, porque a coordenação, os estímulos, né, motores, todos esses estímulos o cara não tem. Então o cara tá acostumado só a correr e ir para frente. Então a gente praticar os educativos, praticar o fortalecimento, vai só ser positivo pro cara, né? Então eu acho que fazer essa ligação de um extremo dos atletas de altíssimo nível, a gente para trazer para a nossa realidade é muito diferente. Por outro lado, o que eu consegui fazer, né, algo que eu trouxe para os alunos aqui, são exatamente esse fortalecimento muito específico de quadril, de core, esse fortalecimento que é o que o corredor precisa para fazer a manutenção da postura, né? Por que os caras quicam no chão? Porque os caras estão muito fortes de centro, né? Esse centro do corpo. Aí é onde a gente sempre brinca, né? O core, ou o centro do corpo ali, é onde se gera todo o movimento. As pessoas esquecem um pouco disso, né? Você não corre com a perna, você corre com o core, né? E aí quem executa é muito louco isso. Betão, fala, Betão, que você tá desesperado aí, agoniado. Eu vou fazer uma pergunta assim, porque a gente sabe que a região é muito pobre, né? A gente tem uma região pobre que os caras vivem com um salário, uma renda anual muito baixa. Se o cara vem correr uma prova aqui no Brasil que ele ganha quase o dinheiro que ele, sei lá, ganha 10 mil reais, o cara ganha o dinheiro do ano dele, né? Então, que impactos isso trouxe lá para a região, se eles têm essa vivência de grupo? Eu não sei se quando tem essa vitória de um deles existe um benefício geral para todos, né? E aí, tem uma outra coisa até que eu tava lendo um livro uma vez e o cara citou um exemplo, né? Que ele viu uma corrida, era uma universitária americana que estava querendo uma bolsa para ir para a faculdade e uma mina da Tanzânia. E aí, quando chegou no final, a menina da Tanzânia ganhou no sprint, né? E aí ele falou, ó, pensa comigo, a mentalidade. Essa menina, se ela ganhar, ela vai ganhar uma bolsa. Ela vai ter outra oportunidade de ganhar uma bolsa numa próxima prova. Essa menina da Tanzânia, se ela ganhar, a família dela vai ganhar o dinheiro que ela ganharia no ano inteiro e no próximo ano também. Então você nunca vai ganhar dessa menina no sprint final. Nunca. Porque a necessidade dela é muito maior. Então, além de tudo isso que o Ademir falou, dos caras treinarem em grupo, do resta um e tal, ter essa mentalidade, tem esse outro lado também, né? Que o cara ganha uma prova, ele, muda de vida, porque eu lembro, acho que são $300 por ano, né, Ademir, a renda média, né? Então é um negócio muito diferente, né? Então eu queria que você falasse um pouco quais foram as mudanças que a corrida trouxe para a região, né? O que trouxe de melhora, se trouxe ou não. Tudo que tem lá e tem, cara, todas as, né, a pista, por exemplo, a pista que a gente foi, que estavam os treinadores, estavam uns puta atleta, né? Essa pista foi feita pelo Kipchoge, né? A outra pista que tem mais próximo os caras fizeram dentro de uma escola. Então, os atletas têm muito a cultura do nós antes do eu. Então, quando um de nós que treinamos juntos, a gente vai para uma competição, Betão vai na competição, você está me representando, você está representando o Wagner, você está representando todos nós, cara. Então, quando você vai, você sabe que você está indo, mas a gente te ajudou a chegar nessa condição. Se você tem essa condição é porque a gente treinou junto. Então, tem essa coisa do grupo. O valor que os caras ganham, a média que os caras têm é $30 por mês. Então, os caras vivem com, em média, $30 por mês. Qual que é a aposta dos caras? É saírem de lá, vir para uma prova dessa, uma São Silvestre da vida, ganhar seus $5 mil e voltar para lá e fazer a vida. O cara que ganhou $5 mil, né, $3 mil, $1.000, o cara fez a vida. Então ele volta para lá
toda a família dele vai mudar de padrão. O cara vai ter um terreno maior para conseguir plantar, ele vai conseguir comprar 2 vacas para ter o leite, ele vai ter um pouco mais de galinha, ele vai ter um espaço maior ali no quintal dele, e ele vai conseguir, né, viver com a família dele por muito mais tempo. Então, são 2 coisas no sprint final que os caras estão pensando. 2 coisas. Primeiro é isso. O cara sabe que quando ele ganhar ali, no final, ele sabe que ele tem uma responsabilidade com o grupo dele. E a segunda, se o cara ganhar, é o que você falou, vai mudar a vida dele e vai mudar a vida da família. Então, esses caras, quando eles vão para uma prova dessa, é muito difícil deixar para disputar no final, porque os caras têm essa consciência e sabem que aquilo vai fazer total diferença para eles. Na cidade, o que os caras mudaram lá na cidade, tudo que os caras mudaram, foram os atletas que ganharam e que foram mudando. Então, por exemplo, o cara é patrocinado pela marca X, ele ganha 50 pares de tênis, ele doa 35 pares para os caras, entendeu? Os parceiros dele estão com os mesmos tênis. Então, isso é uma coisa muito de comunidade e que a gente vê, é muito comum a gente ver lá. Sensacional. Você até levou uns tênis lá pra eles lá, né, também agora. Toda vez você leva, né? Aliás, vou mandar um abraço pro Daniel Bartelli também. Já falei pra ele mandar um pra mim, pra eu testar também. Ele não mandou ainda, então eu vou cobrar. Ele não vai mandar. Eu não vou deixar. Vai mandar, né? Só eu sei desse tênis e o Ademir e mais uns caras. O Ademir não sabe, mas eu tô ligado no movimento desse tênis. Não vou falar nada. Daqui a pouco teremos novidades. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Ademir, como que é o nome daquele moço que você foi no... Betão, como é o nome daquele moço que aquela vez falou mal do Café com Tri lá, que a gente comprava seguidores, aquela coisa toda? Que faz programa de corrida, como é o nome dele? Como ele chama? Ele não falou mal, ele falou que a gente tinha Aquele menino calvo, como que é o nome dele? Corrida no ar, Ademir, né? sabe, pô. Corrida no ar. Corrida no ar? Ele falou Corrida no ar. Que a gente tinha algum QI que colocava a gente no ranking. Como que é o nome dele? É Sérgio. Sérgio. Fala pro Sérgio que ele quis te corrigir, falando do stride, né? Você falou certinho, stride, o cara mandou um stride. Fala pra ele que é stride, tá bom? Fala pra ele que Café com Tri também é cultura. A gente ensina ele se precisar. Ficamos chateados. A gente não tem raiva dele, não. A gente não guarda rancor, né? A gente guarda nome. Nem um pouquinho. Vamos trazer ele aqui? Vamos trazer ele aqui pra conversar, ô Betão? Vamos trazer ele aqui bater um papo. Se é que ele vai ter coragem. Lógico que tem. Não, mas ele vem aqui, nós vamos tratar ele bem, pô. A gente trata todo mundo bem. Pô. Na internet, olha a cara Vamos fazer polêmica. Velho, o Ademir, não sabe onde se enfia, ele tá assim. Eu tô brincando, Ademir. É só pra deixar, só pra fazer ele. Deixa eu te falar. A gente tem, se você já ouviu os nossos episódios aqui, a gente sempre encerra com um momento roda presa, aquela micão que você já pagou em alguma prova. Pode ser o momento corrida presa também, né, Betão? Também. E aí queria que você contasse aqui pra gente alguma vez que você passou alguma situação pitoresca numa prova aí, e depois um ídolo que você tem aí no esporte, pode ser a corrida, natação, triatlon, qualquer esporte que você quiser. Nossa, ídolo tem vários, né, cara? Ídolo é tem difícil, vários, né, cara? Ídolo é difícil. Cara, eu acho que até contando, né, dessa história, né, dos quenianos que, cara, para mim é uma história de vida, assim como o Wagner disse. Quando a gente pensa em fazer um camp, né, você pode pensar numa parte fisiológica, você pode pensar na experiência, você pode pensar numa parte cultural, e essa viagem a gente tem tudo. Né, essa viagem ela é completa porque tem tudo. Você está treinando a 2.400 de altitude, você tem, né, uma série de fatores ali que te ajudam em todos os pontos. E eu acho que, sei lá, o momento roda presa, corrida presa, cara, eu fui para fazer, a minha ideia de ir agora era eu quero fazer um documentário, né? Então eu levei uma equipe para filmar e tal, e a gente está produzindo esse documentário. E, cara, eu preparei umas questões para fazer pro Patrick Sang. E, cara, eu fui apresentado para ele ali, eu falei que eu queria fazer uma entrevista para ele. E eu fiquei tão nervoso, cara. Tão nervoso, eu não conseguia falar com ele, sabe? Na hora ali de conversar, de fazer as questões, eu não sabia se eu lia, se eu falava.
Daí ele falou, não, calma, Ademir, por que você tá tão nervoso? Tudo bem. Então foi uma situação, né, juntou vários atletas ali, e eu, né, falando inglês ali, meu, foi uma Fui eu aqui, Ademir, quando eu falando com o Greg Bennett, com o Bob Bennett, com o Mark Allen, então eu não consegui falar uma frase, cara. Acho que a Erika fez o programa inteiro, acho que eu fiz 3 frases só e só. E eu que até agora com esses caras fiz uma pergunta só até hoje. Você tem que estar feliz, velho. Foi foda, foi duro, punk, mas enfim, enquanto eu tava conversando com ele ali, tranquilo, a hora que ligou a câmera, que todo mundo ficou ali do lado, eu não conseguia falar. Ele falou, não, você quer desligar a câmera, a gente continua conversando. Então esse foi o momento roda presa agora, recente. E assim, cara, quando a gente fala de ídolos, né, eu assim, de verdade, cara, eu não quero fazer média não, mas assim, Betão, você é um cara que é referência, entendeu? Você com 40, a gente da mesma faixa etária, aí nem vamos falar de idade, 45, 49, você é uma referência. Então, eu acho que todos nós somos exemplos, né? Mas quando a gente leva pro extremo, né? Quando a gente fala de extremo e aí falar de atletas, né? De altíssimo nível, cara, eu tive contato com vários atletas, né? Então, uma das coisas que eu achei muito louco, assim, dentro da pista, quando a gente tava lá vendo esses caras correrem, os caras fazendo os tiros ali, a gente acompanhando, esse cara, esse Kip Voutkendi, que é o cara que ganhou a São Silvestre naquele sprint, né? Aquela chegada absurda que ficou famosa. Né? Depois ele bateu o recorde mundial dos 10 mil. Eu vendo esse cara fazer tiro de 1.000 para 2,36, 2,37 na pista. E, cara, parecia que o cara tava numa rodagem, Betão. Sabe, Wagner? Parece que tá devagar, né, cara? Engraçado. Não, o cara tava como se tivesse sentado na sala dele, tranquilo, fazendo tiro. E assim, a gente pegando ali, né, a passagem das voltas, 63, 64. E assim, não precisa ser treinador para observar isso. Meus alunos falavam, aquele cara, uma facilidade para correr. Então, esse cara é um cara totalmente diferenciado e que me chamou muito a atenção. E aí, como a gente está no Café com Tri, então, dentro do triatlon, para mim, o atleta, né, talvez de todos os tempos, para mim é o Javier Gomes. Eu acho que ele teve muito azar em Olimpíada, né? É um cara que não foi campeão olímpico, mas é um cara que teve a maior longevidade dentro do esporte. Ele ainda vai aparecer aí, então, para mim, é o cara, assim, de tudo. É a forma como ele compete, é o mindset dele, como ele se relaciona dentro do... Ele tem um mindset muito parecido com o Roger Federer. Para mim, são atletas que são muito parecidos, sabe? O jeito que eles competem, o jeito, né, e a quantidade de prova que esse cara ganhou. Então, né, dentro do triatlon, para mim é Javier Gomes, o cara. Ah, legal. Pô, sensacional. Né, Pô, Ademir, obrigado. Queria te agradecer. Dá para ficar mais tempo aqui, né? A gente sempre encerra com vontade de continuar, mas como a gente também não quer passar muito do tempo, queria te agradecer. Pô, você é um cara... E, pô, obrigado pela citação aí. Eu não sou referência pra ninguém. Eu sou um cara só que gosto pra caramba disso aqui, cara. Um apaixonado pelo esporte de bastante tempo. Apenas um rapaz latino-americano, né? É isso aí. Mas o fato, né, ô Wagner, o que a gente vê, né, é que a galera começa a perder aquele olhar, aquela fome de melhorar, né, cara? Então, é muito ruim você treinar atleta velho mentalmente, né? Muito ruim o cara que, tipo, não, eu já fiz, já fui, E, porra, você já fez tudo, né, Betão? E você continua aí, porra, vibrando aí, falando da sua prova. Então, isso, pra mim, é algo que me motiva, e isso é muito legal a gente conseguir ver os atletas que mantêm essa fome de melhorar, essa coisa de, é o novo, cara. É o novo, é mais uma vez, né? Então é muito legal. Pô, obrigado, Ademir. Fiquei emocionado aqui. Se emocione mesmo, mas não chore. Guarde suas lágrimas para o dia 29, onde estaremos lá com muito brio, né? Para o nosso querido Iron Man. É isso. Ademir, queria agradecer também. Sempre muito bacana. Obrigado, Wagner. Falar contigo, cara. Porra, eu adoro, você sabe, sou seu fã. E, poxa, demais aí. Obrigado pelo seu tempo. Betones,
E aí, siga-nos nas redes sociais, @Café com Tri, no Instagram e nas plataformas de de streaming, Google Podcast, Spotify, entre outras. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, Betão, Ademir, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Valeu, pessoal! Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.